O cavalo avançava devagar, cabeça baixa, levantando nuvens de poeira que dançavam sob o sol do Arizona. O homem sobre a sela parecia parte da paisagem, enduro, gasto, sem pressa. Usava um chapéu amassado e um sobretudo que já vira dias melhores. No alforge, levava uma garrafa quase vazia de uísque, uma muda de roupa e $40 cuidadosamente dobrados, guardados dentro de um envelope. O nome dele pouco importava naquele território. No oeste, nomes se perdiam no vento, junto com promessas e cruzes de madeira esquecidas. Era apenas um homem procurando sossego, e o sossego, por aquelas bandas, custava caro e, às vezes, mais caro que o ouro. No horizonte, surgiu Dry Creek, uma vila pequena, sufocada de calor e solidão. 3 ruas cruzavam-se como cicatrizes, cercadas por construções de madeira carcomida. O salão, o armazém e a ferraria eram os únicos lugares vivos. O resto parecia dormindo de olhos abertos. Quando o homem desmontou diante do armazém, o velho dono observou com desconfiança, naquele olhar típico do oeste, que mede o forasteiro antes mesmo de ele dizer uma palavra. "Tô procurando um lugar para ficar", e disse o homem, a voz rouca de poeira. "Pequeno, barato. Só eu e meu cavalo." O velho coçou o queixo, pensativo. "Tem uma cabana a umas 2 milhas daqui. Abandonada faz tempo. Pertencia a um tal de MC Grade, morreu na febre. O xerife vendeu o pedaço por $40, ninguém quis." O homem colocou o dinheiro sobre o balcão, sem negociar. "É o bastante para mim." O velho olhou mais uma vez, curioso. E parece que o deserto tá sempre chamando mais um." Com um leve aceno, o forasteiro partiu. A trilha que levava até a cabana era estreita, cortando entre pedras avermelhadas e moitas de sálvia seca. O vento trazia cheiro de fumaça distante e lembranças que não pertenciam a ninguém. O sol já se escondia atrás das colinas quando o homem avistou a construção em uma cabana de madeira escura, baixa e inclinada para o lado, como se cansada de esperar. Ele desmontou, amarrou o cavalo e empurrou a porta. A madeira rangeu alto, protestando contra a invasão do silêncio. Lá dentro, a penumbra o recebeu. Havia uma mesa torta, 2 cadeiras, um fogão a lenha coberto de cinzas antigas. E algo mais, um cheiro de vida recente, de fumaça fresca misturada com ervas queimadas. O homem acendeu um fósforo. A chama tremulou, revelando pegadas pequenas marcadas na poeira. Não eram de botas. Por um instante, ele ficou parado, atento. Ouviu o som do vento passando por frestas, o bater de uma porta solta lá fora, o estalar da madeira no fogão. Depois, nada. Apenas o silêncio espesso, que parecia observar. "Se tiver alguém aqui", murmurou, a mão descansando sobre o cabo da espingarda, "e não quero confusão. Só vim buscar abrigo." E esperou. Nenhuma resposta. Respirou fundo e começou a explorar o lugar. Encontrou uma velha manta dobrada sobre o canto da cama, e uma tigela de barro ainda úmida. Alguém estivera ali há pouco tempo. Mas a solidão é uma companheira que mente fácil, e o homem decidiu que talvez fosse coisa da cabeça. O cansaço pesava, o corpo pedia descanso. Acendeu o fogão, aqueceu um pouco de feijão seco e café frio. Jantou em silêncio, escutando o vento uivar lá fora como se o deserto falasse uma língua antiga. Enquanto o fogo crepitava, ele olhou em volta e pensou que já vira cabanas assim antes, em outros estados, em outras vidas. Sempre a mesma promessa de paz e o mesmo gosto amargo da lembrança. Havia uma fotografia amassada dentro da mala e uma mulher e um menino, parados diante de uma cerca, o sol batendo de lado no rosto deles. O homem olhou para a foto por um tempo que não se mede em segundos. Depois, guardou-a de novo, como quem guarda uma ferida. Só mais uma chance, e murmurou. Lá fora, o frio da noite caiu de repente, cortando o ar. Ele deitou-se sobre o catre, com o chapéu cobrindo o rosto, e o fogo foi diminuindo até virar brasa. Então, um som leve quebrou o silêncio, como passos sobre madeira. O homem ficou imóvel. O estalo veio de dentro, perto da parede dos fundos.
Um segundo passo. Depois, o som de algo sendo movido, devagar. Ele segurou a espingarda, levantou-se sem fazer barulho e esperou. O vento cessou, o tempo pareceu parar. Nenhum som de respiração além da dele. Mas, por trás da sensação, havia algo vivo. Um olhar. Uma presença. O homem não atirou. Ficou ali, firme, observando o escuro. Por alguma razão que ele mesmo não entendeu, não sentiu medo e sentiu respeito. De manhã, quando o sol tocou a janela, a cabana parecia diferente. O chão estava limpo. As pegadas, apagadas. A tigela, lavada. Ele ficou um tempo parado, olhando para aquilo. O vento voltou a soprar, trazendo o cheiro da terra molhada e um murmúrio distante que o fez arrepiar. O narrador, em tom baixo, conclui. Naquela manhã, o homem percebeu que $40 haviam comprado mais do que madeira velha e telhado furado. Tinham comprado um segredo. E, no deserto, segredos não dormem sozinhos. O vento mudou naquela noite. Veio frio, cortante, arrastando o cheiro de chuva distante de fumaça que não era dele. O homem dormia leve, como dormem os que já viveram tempo demais em estradas perigosas. O fogo do fogão ainda queimava abaixo, projetando sombras longas pelas paredes da cabana. Foi então que ele ouviu um som leve, de coisa viva e não vento, não madeira. Passos. 1, 2, depois silêncio. O tipo de silêncio que respira. O homem abriu os olhos devagar, o corpo imóvel. A espingarda estava ao alcance da mão, encostada na parede. E esperou. O som voltou, desta vez mais próximo, vindo dos fundos da cabana. Em um movimento seco, ele se ergueu, pegou a arma e ficou parado, escutando. Nada. Apenas o estalar do fogo, o zunido do vento entrando pelas frestas. Com passos lentos, avançou até o fundo. Havia uma pequena porta, quase escondida por um pano velho. Atrás dela, um cheiro de terra úmida e ervas queimadas. Empurrou o pano com o cano da arma. E então viu duas figuras encolhidas num canto, à luz fraca de uma lamparina, em duas mulheres Apache, mãe e filha, cobertas com mantas gastas. A mais velha ergueu o olhar primeiro e olhos negros, firmes, como lâminas afiadas. A mais nova, assustada, agarrou-se ao braço da mãe. O homem congelou. Elas não disseram nada, nem ele. O silêncio pesou tanto que parecia sólido. Eu não quero briga, e murmurou ele, baixando a voz. Só quero saber quem diabos mora na minha cabana. Nenhuma resposta. Apenas respiração. A mulher mais velha levantou-se devagar, ereta, com uma dignidade que o fez abaixar um pouco a arma. Ela não recuou. Apenas o fitava, imóvel, com o que parecia um desafio mudo. Ele sentiu vergonha de estar armado diante delas. Abaixou o rifle lentamente, até deixá-lo encostado na perna. Tudo bem, disse, com um suspiro. Só me diga se estão com fome. Elas não entenderam as palavras, mas entenderam o tom. A mais nova fez menção de se levantar, hesitou, depois assentiu com a cabeça em um gesto pequeno, quase invisível. O homem voltou ao fogão. Serviu um pouco de feijão frio e café preto, colocou sobre a mesa e recuou. Ficou observando. As duas se aproximaram com cuidado, como animais selvagens diante de um desconhecido. A mulher mais velha tocou o prato primeiro, provou um pouco, depois deixou que a filha comesse. Durante um tempo que pareceu infinito, só se ouviu o som dos talheres batendo de leve e o vento empurrando a porta. O homem sentou-se do outro lado da mesa. Fiquem por esta noite. Amanhã a gente vê. Nenhuma delas respondeu. Mas o olhar da mais velha suavizou em só um pouco, o suficiente para o narrador perceber a rachadura na desconfiança. Quando a madrugada chegou, o homem ainda não dormia. O fogo queimava devagar, lançando sombras que se moviam nas paredes como lembranças.
As duas mulheres dormiam lado a lado, enroladas nas mantas, o rosto sereno apesar do medo. O narrador descreveu o momento como se o tempo tivesse parado. 3 almas dividindo o mesmo teto, unidas por um acaso que o deserto entenderia melhor do que os homens. Pela manhã, ele saiu cedo, cavalgou até o riacho mais próximo para buscar água. O céu estava cor de cobre, e o sol nascia pesado sobre as colinas. Enquanto enchia o balde, pensou no que vira na noite anterior. Aquelas mulheres não pareciam invasoras. Pareciam refugiadas. Quando voltou, o cheiro de café fresco o surpreendeu. A panela estava no fogo, e o chão, varrido. As duas ainda estavam lá. Ele parou à porta, sem saber se ficava ou se pedia que fossem embora. A mais velha olhou nos olhos e fez um gesto com a mão, e o mesmo que os apaches usavam para dizer paz. Ele respondeu com um leve aceno. Certo, murmurou. Só mais uma noite. Mas a noite voltou, e elas ainda estavam ali. Nos dias seguintes, a convivência virou um pacto silencioso. Ele saía cedo, buscava lenha e caça. Elas cuidavam da cabana, acendiam o fogo, lavavam as panelas. Ninguém falava a língua do outro, mas as mãos e os gestos bastavam. A mais nova às vezes sorria, rápido, antes de desviar o olhar. A mais velha mantinha-se firme, sempre alerta, como se a qualquer momento alguém fosse bater à porta. Certa tarde, o homem encontrou marcas de ferraduras recentes perto do riacho. Alguém andava rondando. Voltou apressado. As duas perceberam a tensão no rosto dele e se encolheram num canto. Ninguém vai machucar vocês, disse, mesmo sabendo que não entenderiam. Enquanto eu estiver aqui, ninguém entra. A mulher mais velha o encarou longamente. E, pela primeira vez, o narrador notou algo diferente naquele olhar, não medo, mas confiança e cautelosa, quebradiça, porém real. Na terceira noite, o vento voltou a soprar forte. A cabana gemeu sob a força do deserto. As 3 figuras estavam ali, e o homem, sentado junto ao fogo, as 2 mulheres, deitadas no canto. O silêncio os envolvia como um manto. Era um silêncio espesso, vivo, que respirava junto com eles. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra entre raças, guerras ou passados perdidos. O homem olhou para o fogo e pensou que, talvez, aquele fosse o começo de algo que nem o próprio deserto conseguiria apagar. E, enquanto o vento batia nas janelas e a noite escondia segredos do lado de fora, ele entendeu que a cabana não era só abrigo, era um território frágil entre mundos que nunca se entenderiam completamente, mas que, por alguma razão, o destino havia unido. O inverno chegou sem aviso. Primeiro vieram as nuvens baixas, cinzentas, cobrindo as colinas como um lençol sujo. Depois o vento, cortante e cruel, trazendo frio que rachava a pele e fazia a madeira da cabana estalar como se estivesse viva. O homem sabia que o inverno do Arizona era traiçoeiro. Não matava de um golpe e matava devagar, secando a água dos corpos e o fogo das almas. Por isso, a sobrevivência virou pacto. Nos primeiros dias, ele ensinou as 2 mulheres a cortar lenha e mostrou como posicionar o machado, como aproveitar o tronco até o fim, sem desperdício. A mais velha observava em silêncio, atenta a cada gesto. A mais nova ria quando a lâmina errava o alvo, e o som da risada quebrou, pela primeira vez, o peso do silêncio dentro da cabana. Em troca, elas o ensinaram a encontrar raízes de yucca, ervas amargas que serviam para chá e cura. Saíam juntos ao amanhecer, cruzando o vale coberto de geada, seguindo rastros que ele jamais teria notado sozinho. Quando voltavam, dividiam um pouco o que tinham em carne seca, café, raízes fervidas. O narrador, com voz lenta, observa. Era uma convivência de gestos. Uma linguagem feita de olhares, de mãos que ajudavam e de silêncios que, aos poucos, deixavam de doer. A cabana, antes fria, começou a mudar. O telhado foi consertado com tábuas novas. O fogo nunca mais se apagou. A mulher mais velha pendurou ervas secas acima da janela, e o cheiro de fumaça deu lugar a um perfume leve, quase doce.
O homem percebia que o tempo passava diferente ali. As manhãs eram longas, os dias tranquilos, e as noites, e mesmo geladas, pareciam menos vazias. Às vezes, enquanto cortava lenha ou remendava a sela, ele se pegava pensando na filha que tivera, muitos anos atrás, antes da guerra. Tinha o mesmo jeito da menina Apache, e o olhar curioso, a coragem silenciosa. Uma noite, quando o vento batia mais forte, o homem acordou com um som suave vindo do canto da cabana. Não era o vento, nem o estalar da lenha. Era uma canção. A mulher mais velha entoava um cântico Apache, voz baixa, quase um sussurro, acompanhada pelo ritmo das mãos sobre o peito. O som era triste, mas havia algo de puro ali, como se cada nota limpasse a poeira do mundo. Ele ficou sentado, sem dizer nada, apenas ouvindo. E, enquanto ouvia, a lembrança o alcançou. Viu, na mente, a casa que queimava. Viu a mulher correndo com o filho nos braços, o fogo engolindo tudo. A guerra civil levará não só sua família, mas também o nome que ele usava antes. Desde então, vagava sem destino, procurando um lugar onde pudesse deixar o passado descansar. Mas o passado é como a cinza, leve o bastante para se espalhar com qualquer sopro. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, viu que a mulher também o observava. Não disse palavra. Apenas assentiu, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo, e o sofrimento, afinal, tem a mesma língua em qualquer povo. Os dias seguintes foram de neve e trabalho. A cada manhã, o homem acordava antes do sol, acendia o fogo, aquecia café, e deixava a chaleira no fogão antes que elas despertassem. Quando o frio apertava, todos se reuniam perto da brasa. A menina Apache brincava com o cavalo, penteava a crina com um pedaço de osso. O homem fingia que não via, mas às vezes sorria, escondido. Aos poucos, o deserto começou a mudar junto com eles. O vale, antes seco e cruel, parecia respirar diferente, como se o calor do fogo dentro da cabana tivesse se espalhado pela terra. Os pássaros voltaram a aparecer. Pequenas flores amarelas brotaram entre as pedras. O narrador comenta. Talvez fosse apenas o ciclo das estações. Ou talvez o deserto, cansado de tanta solidão, tivesse decidido dar uma trégua àquelas 3 vidas. Uma tarde, o homem viu fumaça subindo ao longe em uma coluna fina, próxima das colinas. Soube, sem precisar pensar, que havia outros por perto. Soldados, caçadores, talvez homens da cidade. Voltou à cabana rápido, com o coração pesado. As duas perceberam o rosto dele. A mulher mais velha entendeu antes que ele falasse. Pegou a filha pelos ombros e começou a recolher as mantas. Ele levantou a mão, num gesto firme. Fiquem. Ela não compreendeu as palavras, mas entendeu o tom. O homem pegou o rifle, saiu para fora e ficou vigiando o horizonte até o sol se apagar. Nenhum som, nenhum sinal. Apenas o frio e o céu alaranjado. Quando voltou, as duas estavam sentadas junto ao fogo. A menina lhe ofereceu um pedaço de pão de milho, e o primeiro sorriso aberto desde que haviam se conhecido. Ele aceitou, sem dizer nada. Dividiram o pão em silêncio. Naquela noite, o narrador fala como quem confessa algo. O Oeste não conhecia família, só alianças temporárias. Mas, por algum motivo, aqueles 3 encontraram abrigo uns nos outros. E, no meio do frio, o homem entendeu que talvez ainda houvesse algo dentro dele que o vento não pudesse roubar. Do lado de fora, o vale dormia sob a neve. Dentro da cabana, o fogo ardia firme e o silêncio, antes pesado, agora era um descanso. O homem olhou para o rosto das duas adormecidas, depois para o fogo. Fechou os olhos e murmurou, como quem reza. Obrigado. O narrador encerra com voz lenta, quase poética. Naquele inverno, o deserto deixou de ser inimigo. Tornou-se espelho. E o homem, pela primeira vez em muitos anos, viu o reflexo de algo que reconheceu como esperança. Durante semanas, a paz reinou sobre o pequeno vale. O frio começava a ceder,
e o vento já não trazia tanto gelo. O homem acreditava que o pior havia passado. Mas, no oeste, a paz nunca dura o suficiente para ser chamada de sorte. Numa manhã clara, ele montou o cavalo e cavalgou até Dry Creek para comprar pólvora, sal e farinha. Deixou a cabana sob o cuidado das duas mulheres, confiando no silêncio que as protegia. A cidade, porém, parecia mais falante do que de costume. Homens na varanda do salão cochichavam e o seguiam com o olhar. O dono do armazém, e o mesmo que lhe vendera a cabana, o recebeu com um meio sorriso e um comentário venenoso. Ouvi dizer que tem companhia lá no seu rancho, estrangeiro. Companhia de pele vermelha. O homem levantou o olhar devagar. E se tiver? Perguntou, a voz seca. Se tiver, devia avisar o xerife, e retrucou o velho, cruzando os braços. A lei não gosta de índios escondidos por aí. E muito menos de quem dá abrigo a eles. O homem pagou, recolheu o saco de farinha e saiu sem responder. O murmúrio aumentou atrás dele, misturado a risadas curtas e cuspidas no chão. Na varanda, dois homens observavam, caçadores, pelo jeito das armas penduradas e do cheiro de couro e pólvora. Um deles, alto e de barba rala, cuspiu para o lado e disse alto o bastante para todos ouvirem. $40 por uma cabana velha, que ainda vem com duas selvagens de brinde. Esse homem sabe negociar. As risadas foram gerais. O forasteiro parou, virou o rosto lentamente e o encarou com olhos frios. Cuidado com o que diz, amigo. O deserto tem ouvidos, e murmurou, antes de subir no cavalo. Os caçadores apenas sorriram. E, por dentro, a tempestade começava a se formar. Quando ele voltou ao vale, já sentia o ar diferente, e pesado, silencioso demais. As duas mulheres estavam dentro da cabana, assustadas. A mais velha apontou para o chão, e marcas de botas recentes. Alguém havia estado ali. O homem fechou a porta e olhou para elas. Eles sabem, disse baixinho, sem esperar que entendessem. E vão voltar. Pegou a espingarda, conferiu a munição e ficou de guarda até o sol se pôr. No entardecer, o barulho de cascos ecoou entre as pedras. Dois cavaleiros surgiram na colina, e os caçadores de Dry Creek. Vinham devagar, com a confiança de quem já decidiu o desfecho. Boa tarde, forasteiro, e gritou o mais alto. Soube que você anda abrigando gente que não devia. O homem permaneceu imóvel à porta, o rifle apoiado na perna. Aqui ninguém está se escondendo. Só tentando viver em paz. Paz? O outro riu. Isso aqui é território de homem branco. E essas índias são propriedade do exército. Fugidas do Fort Bowie. Vamos levá-las. Não. A palavra saiu calma, mas firme. Os caçadores se entreolharam, divertidos. Vai defender selvagens agora, é? Achamos que você era um dos nossos. Nunca fui de ninguém, respondeu o homem. E vocês não vão tocar nelas. O mais baixo desceu do cavalo, rindo. Cuidado, amigo. Um homem sozinho não pode enfrentar o mundo inteiro por causa de duas ladras. Então é o mundo inteiro que vai ter de me enfrentar. O riso morreu. Por um segundo, ninguém se moveu. Depois, o caçador cuspiu no chão e montou de novo. Tudo bem. Fique com suas índias. Mas amanhã à noite, quando voltarmos, essa cabana vai estar vazia. E partiram, levantando poeira. O homem ficou parado até o som dos cascos desaparecer. O vento voltou a soprar, frio e áspero. Dentro da cabana, as duas mulheres esperavam. Ele fechou as janelas, reforçou as trancas e acendeu o fogo. Amanhã, e murmurou, e talvez o inferno nos visite. A mulher mais velha o encarou, sem entender as palavras, mas compreendendo o medo. Ele apontou para o rifle e depois para a porta. Ela assentiu, com a calma de quem já vira a morte antes. A noite caiu devagar. O vale se tornou um abismo de silêncio.
Por volta da meia-noite, o som voltou em galopes, risadas, passos se aproximando. O homem apagou o fogo, pegou a espingarda e se ajoelhou ao lado da janela. As duas mulheres ficaram no canto, abraçadas. Uma sombra cruzou o vidro. Depois, outra. "Sai daí, forasteiro!" gritou uma voz. "É sua última chance." O homem não respondeu. O primeiro tiro veio de fora, quebrando a vidraça. Ele revidou rápido, o estampido ecoando nas montanhas. O tiroteio começou. Seco, violento, sem heróis. O fogo iluminava rostos por um instante e os apagava logo depois. A madeira da parede se despedaçava, o som dos tiros se misturava ao vento e ao grito de um cavalo ferido. O homem acertou um dos caçadores no ombro. O outro, escondido atrás de uma árvore, respondeu com 2 disparos. Um deles o atingiu de raspão, abrindo-lhe o ombro em sangue quente. Ele recuou, respirando com dificuldade. A menina Apache correu até ele, rasgou um pedaço da manta e amarrou no ferimento. O homem tentou sorrir. "Obrigado", murmurou. Um novo estampido. O caçador avançava pela lateral, em meio à fumaça. O homem agarrou o rifle e, antes que o inimigo atravessasse a porta, atirou. O corpo caiu pesadamente sobre a soleira. O silêncio voltou. Um silêncio denso, cheio de cheiro de pólvora e madeira queimada. O narrador descreve. Por alguns segundos, o deserto pareceu prender a respiração. Nenhum pássaro, nenhum vento. Apenas o som distante do sangue pingando no chão. O outro caçador fugiu, tropeçando, levando o ferido consigo. O homem deixou a espingarda cair e se sentou, exausto. A mulher mais velha se aproximou. Tocou seu ombro com cuidado, depois fez um gesto e uma mão sobre o peito, a outra apontando para o céu. Ele entendeu, obrigada. Lá fora, o vento voltou a soprar. O fogo, reacendido, iluminou os rostos cansados. O narrador conclui, com voz grave. Naquela noite, o rancho de $40 comprou seu preço em sangue. Não houve vencedores. Só o silêncio e esse velho juiz do deserto, decidindo quem merecia continuar vivo até o amanhecer. O sol demorou 3 dias para voltar a brilhar sobre o vale. Durante esse tempo, o vento uivou entre as montanhas e a neve fina cobriu as pegadas de sangue diante da cabana. Lá dentro, o homem lutava contra a febre. As duas mulheres o cuidavam em silêncio, trocavam panos molhados, sopravam fogo, preparavam infusões com ervas que cheiravam a terra e esperança. O ferimento no ombro latejava, mas ele ainda respirava. Às vezes, acordava entre sonhos e realidades misturadas. Via o rosto da esposa, o filho pequeno correndo entre as plantações do Tennessee, o clarão da guerra, o barulho dos tiros, e, no meio disso tudo, o cântico Apache, suave como o vento, o trazendo de volta à vida. Quando finalmente o sol rompeu as nuvens, a neve começou a derreter nos telhados. A água escorria devagar, lavando a madeira queimada e as marcas da luta. O homem saiu da cama, cambaleando até a porta. Abriu-a devagar, sentindo o ar fresco tocar o rosto. O vale estava diferente e mais leve, mais vivo. Lá fora, as duas mulheres preparavam as montarias. A mais velha olhou para ele, o rosto sereno, e apontou para o leste. Ele entendeu, e elas iriam partir. Tentou falar algo, mas as palavras não vieram. O idioma que os separava já não importava, e o silêncio bastava. A mulher mais jovem, antes de montar, voltou-se até a cabana. Do bolso, tirou um pequeno colar de contas vermelhas e azuis, e pendurou na moldura da porta. Depois, as duas seguiram pelo vale, sem olhar para trás. O homem ficou ali, imóvel, até que o som dos cascos se perdesse na distância. Olhou o colar balançando ao vento, refletindo o brilho do sol. Era simples, mas parecia carregar toda a memória do deserto e as vozes, as dores e o que restava de bondade entre os vivos. Entrou na cabana. O cheiro de fumaça antiga misturava-se ao perfume das ervas,
e o silêncio que antes parecia vazio agora tinha outra forma, paz. Sentou-se à mesa e observou as mãos. Mãos calejadas, marcadas por guerra, trabalho e arrependimento. Ali, sozinho, compreendeu, e não comprará apenas uma cabana velha. Comprará uma chance de começar de novo. Nos dias seguintes, o homem consertou o telhado, limpou as janelas, plantou um pequeno jardim ao lado da cerca. Cada gesto era uma forma de oração. À noite, acendia o fogo e, vez ou outra, olhava para o colar na porta, e o lembrete silencioso de que a bondade não pertence a uma língua, mas a um coração disposto. O narrador fala baixo, como quem não quer acordar o deserto. No oeste, nem sempre o ouro era o que brilhava. Às vezes, era o silêncio entre duas almas cansadas, que ainda acreditavam na vida. O sol se punha devagar atrás das colinas, tingindo o céu de cobre e cinza. O homem respirou fundo, sentindo o cheiro de terra úmida. Sorriu, pela primeira vez em muito tempo. O narrador conclui. Dizem que Dry Creek nunca mais foi a mesma. Que o forasteiro ficou ali, cuidando da cabana e do vale. Como se cada amanhecer fosse um pedido de desculpas ao mundo. E talvez fosse mesmo. Porque no fim, o Oeste não perdoa os que não mudam, mas oferece redenção àqueles que ainda tentam. O vento voltou a soprar, leve, levando consigo o pó do passado. O colar Apache balançou mais uma vez, brilhando ao sol nascente. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário. No Velho Oeste, cada gesto contava. E cada palavra dita podia mudar um destino. Curta, inscreva-se e volte amanhã. Porque o deserto ainda guarda muitas histórias. Nascer do sol sobre montanhas cara com chapéu de cowboy.